vamos a mais um Rede Vida Serviço. Por muitos anos, a maternidade foi romantizada. Mas nem só de alegrias vive uma mãe. Com o alcance das redes sociais, cada vez mais mulheres usam as plataformas para relatar o outro lado da maternidade, que também pode ser composta por frustrações, ansiedade, tristeza e culpa. Cuidar da saúde mental das mães é importante, não deve ser visto como egoísmo. E para falar sobre a saúde mental das mães, receba a terapeuta Patrícia Cotrim Dias Siqueira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por novamente estar aqui, podendo contribuir aí com essas mães num tema tão interessante, né? Patrícia, tem um ditado que diz assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa. O que quer dizer esse ditado? Como que ele impacta nossas vidas e o que tem por trás dessa frase? Na verdade, a culpa vem muito antes, né, de nós temos aí a ideia de gerarmos uma vida, né? Nós crescemos com várias dores dentro da nossa própria gestação, né? Quando nós estamos gestando uma criança, todas as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas alegrias estão indo, né, para o DNA da criança. Então, quando a gente vai crescendo, no decorrer da nossa vida, a gente carrega isso com a gente também. E aí, quando a gente decide em ser mãe, nós temos aí toda essa bagagem, né, atrás de nós, e também passamos para os nossos filhos. Aí vem a pergunta: Patrícia, mas como eu faço para não passar isso para o meu filho, não é verdade? Gente, não tem jeito. Nós precisamos olhar para dentro. Todas as mães, e não só as mães, mas o tema é para as mães, né? Por quê? Porque as mães vieram com um dom de dar a vida, de trazer a vida a esse mundo, né? Então, nós temos que olhar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Hoje, eu tenho falado muito em palestras sobre a biologia da vida através da inteligência emocional. Por quê? Porque segue esses 4 princípios. Se você não estiver alinhada com esses 4 princípios, de você cuidar dos seus pensamentos, você cuidar do seu emocional, porque no dia a dia nós temos os nossos obstáculos para passar, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde física e da nossa espiritualidade também, né, fazendo orações, se esses 4 princípios não estiver alinhado, você não vai estar equilibrada emocionalmente para lidar com mais uma vida chegando aí nesse mundo, né? Patrícia, você falou que a gente carrega dores, alegrias, criações aqui dentro da gente. E isso reflete na maneira que a gente vai estar no período gestacional e também na maneira da gente maternar. Então, como que a gente faz para não passar isso para o bebê que está dentro da barriga? Assim, o que eu oriento quando, né, as mamães chegam até mim, eu oriento em procurar ajuda antes mesmo de engravidar, tá? Por quê? Porque conforme você vai olhando para essas questões dentro de você, você vai liberando espaço e você vai ficando equilibrada emocionalmente, né, diante desses 4 princípios aí. E aí você tem um pouco mais aí de sabedoria em gestar uma vida, né? Eu falo assim, antigamente a maternidade era vista de uma forma assim, são regras da sociedade. Eu falo que existe uma inconsciência aí global, né? Até de cultura, não só, porque tem várias culturas, mas vamos falar da nossa cultura brasileira. Uhum. Você casou, você tem que ter filho. Aonde que está essa regra? Então, é uma cultura que já vem, é uma crença que precisa ser quebrada, né, eliminada da nossa vida, de que você precisa casar, você precisa ter filho, aí tem o primeiro filho, cadê o segundo, né? Porque quem tem um não tem nenhum.
né? E então, quantas mulheres eu atendo chorando, né? Pedindo assim ajuda de que, Patrícia, eu não quero ser mãe e tá tudo bem. Mas muitas delas chegam até mim falando que estão sendo cobradas pelos pais, pelo sogro, pela sogra, pela sociedade, pela vida. Mas espera aí, onde que está escrito que tem que ser assim? Então, olha só, o que as mulheres carregam, né? Além de tudo isso que já vem com a gente, né? Desde a nossa criação, de como nós fomos criados, das nossas crenças, né? Da sociedade. Então, a gente carrega que tem que casar. Aí depois a sociedade cobra o primeiro filho, depois o segundo filho, porque a árvore sem frutos não é uma árvore boa. Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar de uma outra forma para soltar tudo isso e ser mais leve, né? E que tá tudo bem se você não escolher ser mãe, e tá tudo bem se você tiver um filho só, e tá tudo bem quem escolhe ter 2, 3, 4, tá tudo bem. Mas aí, com essa pressão da sociedade, muitas mulheres acabam ficando doentes. Patrícia, para aliviar essas pressões, para quem está assistindo a gente, domingo é Dia das Mães, é um programa especial para elas. E para que elas se sintam menos sobrecarregadas, como maternar de uma forma mais leve, sem ouvir aquelas cobranças que você tão bem disse na sua resposta para mim, sem ouvir aquelas opiniões, porque todo mundo gosta de palpitar em todo momento e a todo momento. Como se blindar e se fortalecer e ser a mãe que cada uma deseja ser? Eu falo assim, cada uma tem que ir atrás da sua verdade, né? Eu vou dar um exemplo meu. O que é certo para mim, às vezes não é certo para você ou para outra mãe, é o que dá certo para mim, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes, né? Então, eu tenho o hábito de fazer orações de manhã, quando acordo com eles, e à noite. Porém, de manhã, eu não tenho como fazer orações na cama, né? Ali dentro de casa, porque a correria é muito grande, né? No dia a dia. E aí eu ouço que a oração só vale assim que você acorda, fazer dentro da sua casa ainda, e é só assim que resolve. Não, para mim não resolve desse jeito. Para mim eu faço orações de manhã com eles dentro do carro levando para a escola. E tá tudo bem. Mas aí, se eu fico presa à verdade da outra pessoa que só resolve daquela forma para ela, aí eu me culpo, porque eu estou fazendo errado. Se fosse tão fácil, eu viria com um manual, não é verdade? Todo mundo seguiria o manual de como educar os seus filhos e como ter uma maternagem perfeita. E não existe. Teria uma receitinha de bolo. Claro, né? Então, assim, primeira coisa é você olhar para dentro de você. Se você, mãezinha, se você não estiver bem, os seus filhos não vão estar bem. Porque, primeiro, né, os filhos carregam a energia do pai e da mãe. Não tem como, né? 50% papai, 50% mamãe, que foram eles que nos fizeram, né? Mas a ligação com a mãe, desculpem pais, mas a ligação com a mãe não tem jeito. Nós gestamos, nós que sentimos, sabe? Eles sentem, até hoje, grandes, enfim, a gente tem uma conexão muito grande com eles. Então, se nós não estivermos bem, os filhos também não estão. E eles sentem isso. Então, porque tem muitas mulheres, eu fui uma mulher assim. Eu me tratei muito para chegar hoje aonde eu estou, e muitas vezes eu volto para aquele lugar, mas aí eu vou, faço minhas terapias também e volto para esse lugar aqui, entendeu? De que quando a gente tem o filho, a gente se anula. Acho que isso bem principalmente no começo. Sim. Quando a criança, o recém-nascido, é totalmente dependente da mãe. A gente se anula mesmo, a gente deixa de cuidar do próprio corpo, de entender as nossas necessidades para entender deste ser que tanto precisa da gente. Exato. Só que nesse processo de se anular para viver a vida do filho, e são fases, tá?
Então, eu estou aqui para falar de algumas fases, não vou generalizar, porque cada fase tem que ser vista de uma maneira diferente. Mas é uma fase que a gente se anula realmente para viver a vida do filho, só que aí deveria voltar para olhar para a gente de novo. E é esse processo que muitas mães não fazem, que estão vivendo a vida do filho até hoje e esquecem delas. Só que ao se esquecerem delas, elas ficam tristes, elas não têm prazer na vida, elas não fazem o que gostam, elas se anulam. E aí, você não estando bem, você não consegue ajudar também o seu filho. Qual que é o impacto para a criança que é criada com uma mãe que é dependente do filho? Porque, na verdade, ela se torna dependente dessa criança. Não a criança se torna dependente dela. Sim. Porque ela criou um vínculo que eu vivo para essa pessoa. Então, eu faço tudo por essa pessoa. Qual que é o impacto de cobrança e de falta de independência que isso causa na criança? Isso é muito ruim, tá? Tanto para a mãe quanto para a criança. Porque a criança vai se sentindo sufocada também, né? Então, eu falo assim, tudo na vida tem que ir pelo caminho do meio. Nem tanto aqui, nem tanto aqui. Tem que ter o equilíbrio entre as duas partes, né? Então, se você vive a vida do seu filho e você se anula, você deixa de dar, né, a responsabilidade do filho de tomar as suas próprias decisões. Então, até quando você vai tomar as decisões pelos filhos? Até quando você vai? E isso acaba sendo um controle. Você deseja controlar a vida do seu filho e não abrir espaço para ele seguir o caminho, né? Os filhos, eu falo que nós estamos aqui para trazer essa vida a esse mundo, mas os filhos são de Deus. Eu li uma pesquisa recente que fala que essa geração, que nós somos as mães e os pais, nós estamos criando filhos dependentes, mimados e sem força para enfrentar a vida, enfrentar os nãos, porque queremos criá-los diferente do que fomos criados. Isso. Como que isso fica para quem tem um filho e está assistindo a gente? Como que você pode ajudar a gente mudar essa rota porque queremos ser pais legais e amigos dos nossos filhos? Devemos ser amigos dos nossos filhos, Patrícia? Amigos, sim, mas primeiramente pais, tá? Então, assim, é o que eu recebo muito, Ana, também em consultório, de mães se culpando, né? Por quê? Porque teve uma infância não tão agradável assim, com pais autoritários e tal, e hoje quer ser pais legais. Mas tudo tem, né, as suas consequências. Então, até que ponto você vai ser legal com seu filho? Vou pegar um exemplo. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos, né? Então, tudo que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, eu devo a todo o meu processo, que não foi fácil na minha vida. E por que agora a gente quer facilitar para os filhos? Então, a gente está criando filhos realmente para a vida? Ou criando filhos para ficar dentro de casa? Porque não pode passar as dores que a gente passou. Não pode passar as dificuldades que a gente passou. Mas se a gente está aqui hoje, sendo quem nós somos realmente e fazendo o que a gente está fazendo, foi porque a gente tem uma história ali atrás. E por que a gente não pode dificultar um pouco? E por que a gente quer entregar tudo na mão? E por que a gente não tem a paciência de ensinar a pescar? Que é dar o peixe pronto. Então, tem que ser, é um assunto assim, a gente ficaria horas e horas e horas aqui, né, falando sobre esses assuntos de relação mãe, filhos e tudo mais. Mas comecem a observar, vocês são quem vocês são, porque vocês tiveram uma história. Mesmo que essa história não foi uma história tão linda, tão maravilhosa, fizeram vocês fortes para aguentar a vida aí. E o que a gente está fazendo com os nossos filhos? Facilitando demais? Então, é essa questão que fica. Precisa olhar com muito cuidado para a educação dos filhos, tá? Aí,
abrange várias coisas também, né? Porque eu não tenho muita paciência, porque eu trabalho demais, porque isso, porque aquilo, eu libero muitas horas de tela. Aí eu libero muitas horas de tela, na nossa época não tinha essa tecnologia que tem hoje, sim, mas eu libero muitas horas de tela e eu estou acompanhando o que os meus filhos estão assistindo, o que os meus filhos estão acessando. Aí os filhos começam a ter um comportamento diferente com a gente, não, é porque é adolescente. Não é bem assim. Tome cuidado. Investiguem o celular, vejam o que os seus filhos estão, né, fazendo. Então, essa loucura, essa rotina, esse piloto automático que a gente vive, a gente não percebe sinais sutis que vêm pra gente. Então, é bem interessante a gente começar a olhar com muito carinho para essas questões, porque eu sou prova viva de que eu tiro o celular, a minha filha vira outra pessoa. Sim, também sou. É uma agitação, é um estresse, é uma dependência que eles já têm tão novos, mesmo a gente tendo limite de horário, sim, limite de acesso. Parece que eles vão para o mundo ali da tela e ali eles ficam. Você levantou várias questões importantes, então vou por partes aqui. Você falou, nem tudo é reflexo da adolescência. O que não é, porque eles ficam mais rebeldes, mais impacientes. Mas que sinais que a gente pode observar e falar, ei, não é só adolescência não, o buraco é mais fundo? Primeiro a gente precisa olhar para o comportamento, né? Se antes o meu filho era de uma forma e começou a mudar muito, já começa a observar o seu filho de uma forma diferente. Começou a usar muito roupa que cobre o braço, né? Começou a esconder o celular para que você não tenha acesso ou trocar a senha. Então, são vários sinais que a gente pode observar de que algo ali por trás faz sentido, tá? Meninos, né? Principalmente meninos. Meninas também hoje jogam videogame e tudo mais, mas hoje determinados videogames você tem acesso de jogar com gente de tudo quanto é país, né? Então, assim, perceba, entra no quarto, veja o que o seu filho está falando com aquela pessoa, né? Veja os lugares que o seu filho frequenta, porque nós temos a base dentro de casa. Nós, pais, orientamos de uma forma, né, para trabalhar o desenvolvimento da criança, do adolescente para a vida. Mas lá fora eles têm acesso a muitas coisas. Então, a base a gente dá dentro de casa, mas fora acontece muitas coisas que está fora do nosso alcance. Então, quando o filho chega dentro de casa, você precisa observar cada detalhe e cada detalhe faz uma grande diferença. E que olhar que a gente tem que ter de atenção para essa mãe de adolescente? Porque muitas vezes a gente fala tanto da mãe que acabou de receber um bebê e passa por tantas dificuldades, tantas novidades e também as questões hormonais, mas para essa mãe também que está com um adolescente em casa, também é uma fase diferente. Sim. Mesmo ela tendo mais de um filho, cada pessoa é única. Exatamente. Cada um vai passar por toda essa mudança de uma maneira diferente. Como que a gente pode dar uma acolhida, uma atenção, uma palavra para essa mãe? E tem mães que têm filhos de todas as fases, né? Sim. Tem mães que estão com bebê, com pré-adolescente, com adolescente e com adulto ainda, né? Mamães, não tem outra forma senão olhar para você primeiro. Porque independente de cada fase do seu filho, eles sempre vão estar conectados muito mais a você, mãe, que gestou essa vida. Então, para que você tenha a consciência de observar cada detalhe desses que a gente vem falando aqui, você precisa estar bem. Porque se você é uma mãe que trabalha fora, que chega cansada, não adianta, gente, por mais que você tenha alguma pessoa que te ajude dentro de casa, você tem a sua responsabilidade de mãe, de afazeres de casa e tudo mais. Então, se você não estiver bem com as suas emoções, se você não estiver bem fisicamente, se você não estiver bem espiritualmente, você não consegue lidar com cada fase. Então, não é
a questão não é só a criança, a questão não é só o adolescente, a questão não é só o bebê, mas como você está para lidar com cada fase, para você conseguir observar em cada fase o que o seu filho está necessitando. E aí também delegar, porque a gente não dá conta sozinho. Eu acho que a grande culpa, né, da mãe vem de, primeiramente, querer perfeição em tudo e não vai ter. A gente não consegue ser perfeito em tudo e a gente precisa lidar hoje com o mercado de trabalho, a gente precisa lidar hoje com tantas coisas. Então, primeiro é a perfeição. Segundo é a comparação. Ai, mas o filho de fulana passou em tal faculdade, o meu não conseguiu. Tudo bem, não era a hora. Vamos ver o que a gente pode ajudar para que, né, que o seu filho consiga também. Ai, mas na fase de criança, o filho de fulana é melhor em essa questão, o outro e o meu... Então, são comparações. Isso também, aí a mãe carrega para dentro e se culpa porque o dela não é assim, né? Na questão da infância, de bebezinho, principalmente quando é o primeiro filho. Quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe nada, por mais que a gente estudou, fez aquele curso de, né, maternagem e tudo mais. É só na hora. É só na prática, gente. Não adianta. Você, na hora, é você com a situação e você tem que saber dar conta ali, né? Então, eu sempre falo, mamãe, você precisa estar bem para cuidar de cada detalhe, de cada situação. Então, pare com essa coisa de perfeccionismo, de que o outro é melhor, de que é comparação, julgamento, porque isso vai te deixando cada vez mais culpada de toda essa situação. Então, olhe para você, olhe para os seus sentimentos, olhe para esses 4 princípios, os seus pensamentos, sabe? No dia a dia é difícil, mas o que você pode fazer para mudar os seus pensamentos, para ficar mais leve, para melhorar aqui, sabe? Essas mágoas, essas tristezas, frustrações e cuidar do seu corpo também, porque é o nosso corpo que carrega tudo isso, o dia a dia. A gente se sente tão cansada, mas o que você está fazendo? Uma atividade física? Você está cuidando da sua alimentação, né? E essa parte, gente, está tudo conectado. Esses 4 princípios não tem como fugir. A espiritualidade, cada um, né, na sua religião, mas na sua conexão com Deus, sabe? Gente, isso é tudo na nossa vida. Tá tudo ligado. Então, não é que você tem que fazer oração de dia, de tarde, de noite, né? Frequentar a igreja todo dia. Não, não é isso. É como você está em conexão, em oração com Deus. Para que você consiga levar tudo isso com mais sabedoria e ter a consciência de também ir delegando. Olha, meu filho parece que está diferente. Eu vou marcar com uma profissional, porque eu não sei lidar com aquela situação. E aí a mãe quer abraçar tudo, né? A gente se acostumou com a sobrecarga materna? Ah, sim, sim. É isso? Sim. Muitas mães acham que é assim, que não tem como mudar e que quando se permite buscar uma ajuda e ver outras possibilidades e aí se sente mais leve, é até uma surpresa. Fala, eu não sabia que podia ser mais leve. Eu não sabia que poderia ser diferente. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem muitos profissionais muito competentes que estão aí para ajudar, tá? E eu falo, independente da sua profissão, do que você quer para a sua vida, hoje a saúde mental, emocional, voga, assim, 90% do que vai acontecer com você. Patrícia, a gente está terminando. Deixa um recado para as mamães que assistiram essa entrevista. Olha, ao invés de deixar um recadinho, que também vai ser um recado, eu posso fazer um processo aqui para as mamães começarem a olhar para dentro delas e começar a trazer mais consciência que pode ser leve. Claro. Nós, por muitas vezes, né, nós nos culpamos e guardamos muita mágoa, muita tristeza e tudo fica acumulado aqui, né? É aquele aperto no coração, né? Então,
Quando você bate aqui, bem aqui onde você tem tudo isso guardado, você vai sentir aí, ó, ouvir um som de um tamborzinho. E aí, é tão simples, não custa nada, é só você tirar uns 5 minutinhos do seu dia. Você bate aqui e você faz uma respiração profunda, algumas vezes. E ao inspirar, você imagina enchendo o seu coração de amor, de carinho, de respeito, de perdão, de gratidão pela sua vida, pelos seus filhos. E quando você expirar, imagine na sua mente saindo todas as mágoas, as tristezas, todas as frustrações, todas as doenças do seu corpo. E faz isso por mais alguns minutos. E se isso for bom para você, continue fazendo, até você se sentir mais calma, mais consciente, para que você possa ter mais sabedoria de lidar com todas as situações. Eu falo que respirar acalma a alma, e é o que a gente menos faz. Sim. E Deus deixou aí gratuitamente pra gente o ar, e a gente não usa corretamente. Quando você tá para resolver uma situação, você vai resolver no impulso, não dá muito certo. Quando você pega segundos, que você faz assim, ó, você já se acalma e você resolve de uma outra forma. Então, mamães, olhe para dentro aqui de vocês, fique bem, cuide dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu corpo físico e do seu espiritual. Você ficando bem, os seus filhos com certeza ficarão bem também. Adorei, Patrícia, adorei essa dica. Vou praticar essa dica de respirar, se escutar e se cuidar. Patrícia, feliz Dia das Mães, com muita saúde, muito amor ao lado da sua família e dos seus filhos. Amém, para você também. Muito obrigada. Obrigada. A maternidade, com todas as suas complexidades e beleza, é uma viagem que merece ser vivida com plenitude e alegria. Um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha mãe Tereza, que sempre foi meu maior exemplo. Muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.